Olá, Carlos. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. E é um tema polêmico, realmente você não tem medo da polêmica. Esse livro aqui é um livro que trata uma matéria, eu acredito que poucas pessoas tenham conhecimento e mais ainda conhecimento para poder escrever um livro desse. Então, é uma honra a gente ter essa oportunidade desse bate-papo e vamos aqui. Para começar, qual é a realidade hoje da educação domiciliar no Brasil e quantas pessoas estimam que já a praticam? Obrigado pela pergunta, obrigado pelas generosas palavras. A educação domiciliar hoje no Brasil é uma realidade consolidada e talvez nós podemos dizer que é a modalidade de ensino que mais cresce no país. O crescimento tem sido exponencial e hoje nós devemos estar na casa já de entre 50 e 100 mil famílias educadoras no Brasil. A gente tem uma certa dificuldade de estimar esses dados exatamente por conta da situação de ausência de uma disciplina jurídica. Como você não tem disciplina jurídica, como você não tem legislação sobre o assunto, você não tem também a possibilidade de compilar dados. Mas em razão de conhecimento empírico das famílias, de amostragem e de projeção de curva de crescimento, nós devemos ter em torno de 50 a 100 mil famílias educadoras, o que, se você colocar 2 estudantes por família pelo menos, a gente deve estar na casa aí de 100, 150 mil, talvez até 200 mil crianças e adolescentes educados em casa. Claro que talvez a gente já tenha chegado a um teto do crescimento, também isso é possível, e talvez a gente não passe disso ou não tenha chegado a isso em razão... Isso aqui é uma curva de projeção que está sendo projetada para essas 50 mil famílias. 50 mil famílias, 100 mil estudantes, talvez a gente tenha batido num teto, né? E se chega nisso, não se cresce mais do que isso, ou nem conseguiu chegar a isso. Mas a estimativa pela curva de crescimento, realmente, começando lá em 2011, com 100, 200 famílias que se tinha conhecimento, conseguindo acompanhar esse crescimento de forma empírica e depois projetando, porque a gente não tem esses dados assim num censo, né? Então a gente pode ter, e provavelmente esse vai ser o teto de crescimento mesmo, com as 50, 100 mil famílias. Carlos, esse aqui é uma questão que é o seguinte: hoje, se você perguntar para qualquer pessoa do Brasil com relação aos pais e filhos, ou guardiões e jovens, o que seria instrução e o que seria educação, e a quem caberia cada um desses papéis? E quando a gente fala de homeschooling, como que a gente vai poder separar isso, ou isso fica confuso dentro de um conceito familiar? Muito bom, essa é uma excelente pergunta, Matheus. A gente pode distinguir, fazer uma distinção entre instrução como algo mais amplo, que trata inclusive da formação moral, e educação como algo mais restrito, mais acadêmico, né? Ou melhor, ao contrário, né? Acho que a tua pergunta era o contrário, né? Desculpa. Vamos voltar então. Não, é a confusão, justamente essa é a confusão. Sim, que a gente peca por isso, porque a nova geração sofre. Afinal de contas, qual o papel da sociedade, que a Constituição diz, é o papel de todos, né? O cuidado das crianças e adolescentes. Esse papel da sociedade, da família e da escola, no conceito de instrução e educação, como que a gente separaria isso? Aí tem uma questão muito interessante. São coisas diferentes, isso é uma primeira perspectiva. Depois, a gente vai ter que entender como que nós vamos conceituar. A gente poderia conceituar a instrução como algo mais amplo ou a educação como algo mais amplo. Vai depender, aí depende de um acordo terminológico mesmo, né? Posso falar como eu? Por favor, diga como você percebe. Percebe que aí é bom que a gente entre num acordo terminológico e aí eu já prossigo por aí. A educação pertence ao campo das pessoas, vamos dizer, pais, mas num conceito de família ampla, certo. Não apenas daquela família tradicional. Esse é o campo da educação, transmissão de valores, a ética, a solidariedade, o respeito ao meio ambiente, o respeito à diversidade, o respeito ao ambiente econômico, o respeito à vida, a viver bem no planeta Terra. Isso está faltando. A instrução, eu acho que já tem muito hoje em dia, porque ela é uma coisa que era muito cara no passado. Hoje você abre no YouTube, você consegue se instruir. O problema é que as pessoas hoje elas não sabem, não têm mais esse interesse de instrução. Então, em resumo, a família educa e a escola instrui. Certo. Só que a gente vê o quê? Que a família quer que a escola também educa, não é isso? Isso. E agora a gente está querendo que a família instrua também. Então essa que é a nossa dúvida. Como fica isso no conceito de homeschooling? Por isso que era importante a gente ter esse acordo semântico, porque eu já estava construindo algo no sentido de que a instrução seria o que você definiu como educação
e a educação que você definiu como instrução. Mas aí quando eu comecei, não, aí, talvez ele esteja pensando em instrução num sentido mais acadêmico, mais formal. Por que também a dificuldade de se distinguir? Porque essa é uma distinção muito contemporânea, certo? Contemporânea mesmo, do Estado contemporâneo. Porque a rigor, numa perspectiva mais tradicional, e a abordagem que eu faço no livro é a partir da tradição da lei natural, a rigor não existe essa distinção. E aí, para mal ou para bem, a gente tem essa dificuldade. Por isso que eu achei importante a gente fazer esse acordo semântico, né? Esse acordo terminológico. É tudo ao mesmo tempo agora. Isso. E quando a gente entende que é tudo ao mesmo tempo agora, a gente entende, em primeiro lugar, e aí a gente começa a entrar no conceito mesmo, na definição do que é uma educação domiciliar, uma instrução domiciliar, a gente começa a entender o papel da família, o papel dos pais. O papel da família no sentido amplo, porque pode ser um guardião, realmente, né? Mas qual é o papel da família e qual é a função que a família tem? Qual é o vínculo, a natureza do vínculo que os pais têm com seus filhos? O vínculo biológico, que estabelece um vínculo moral, e a partir daí, então, esse vínculo moral, ele estabelece uma série de responsabilidades, e essa série de responsabilidades estabelece também uma série de prerrogativas. E é a partir daí que se pode entender os direitos educacionais dos pais como direitos negativos. É a abordagem da professora Melissa Moschella, o que compõe o primeiro capítulo do livro. O artigo dela compõe o primeiro capítulo do livro. Por quê? Porque a responsabilidade, a rigor, a responsabilidade primária e primordial, isso nós vamos encontrar nos tratados internacionais de direitos humanos também, de educar e instruir, nesse sentido amplo, ou vamos pensar de educar, mas educar pressupõe instruir, essa responsabilidade primordial é dos pais. Onde que a gente percebe muitos problemas? Falando de uma realidade escolarizada mesmo, isso que você mencionou. Os pais querendo delegar a educação, e não apenas uma instrução formal acadêmica, para a escola. A gente vai ter um problema. Por mais que a escola possa se esforçar para fazer isso, talvez não funcione, não seja o papel adequado da escola, que seria apenas instruir academicamente. Mas porque os pais têm essa prerrogativa de educar, na perspectiva que eu trago no livro, eles também têm a prerrogativa de instruir. Como se trata de uma distinção um pouco mais contemporânea, e eu fiz essa abordagem a partir de uma perspectiva mais tradicional e da tradição da lei natural, ela acaba até não aparecendo assim. Mas de forma muito simples, a educação é um conceito mais amplo, que abrange a instrução. E numa perspectiva da lei natural e do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, a educação ela está sob responsabilidade primordial dos pais. E aí o Estado e a escola vão funcionar numa perspectiva de subsidiariedade, auxiliando especialmente na instrução. Mas talvez a grande questão que a gente pode questionar é: será que realmente a instrução é só na escola? A instrução pode ser na escola, e a instrução escolar é muito boa, mas a instrução pode se dar também dentro da família. O grande ponto sobre o conceito central de educação domiciliar aqui, acho que isso já deixou claro, é a liberdade. É uma questão de liberdade educacional. Os pais, para poder instruírem os filhos, necessitam de ter algum curso, alguma preparação, alguma formação? Os pais instruem os seus filhos naturalmente, né? Tanto numa perspectiva de educação, quanto numa perspectiva de instrução. É claro que, numa perspectiva de instrução formal, numa perspectiva de instrução acadêmica, o pai naturalmente precisa ter uma formação para transmitir isso para o seu filho. Qual formação seria? Como é que a gente pode entabular isso, né? Não existe uma legislação sobre isso no Brasil, mas o que a gente pode parametrizar de forma simples, né? De forma muito simples. Você consegue transmitir aquilo que você já vivenciou, né? Então, claro que a gente sempre está pensando um estágio acima, né? Então, um pai que concluiu o ensino médio conseguiria conduzir o seu filho até o final do ensino médio? Teoricamente, sim. Mas ele teria, se a gente pensasse assim, em termos de uma responsabilidade individual, um pai com um ensino superior teria uma condição melhor para conduzir o seu filho até o final do ensino médio? Essa que é a dúvida. No parâmetro atual hoje, que está aqui no livro, até qual série, ou qual ano, ou qual nível seria admitido? O livro ele não se preocupa em tematizar isso, né? Eu não me preocupo com isso. Existem projetos de lei tramitando, um projeto de lei em especial, que está estabelecendo esse critério de os pais, para praticarem a educação domiciliar, precisariam, pelo menos um deles, ter um ensino
superior. Entendi, está sendo discutido. Está sendo discutido, E a sua opinião seria? A minha opinião é que esse é um critério razoável, certo? Mas ele também, como tudo que a gente tenta normatizar, a gente pode gerar algum tipo de inconsistência com isso. Mas é um critério razoável. Até porque, e aí a gente precisa entender um pouquinho que na educação domiciliar, os pais eles não são necessariamente professores, mas eles são os responsáveis por dirigir diretamente a educação dos seus filhos. Então eles podem lançar mão de professores particulares, que vão atender talvez aquela área de formação na qual ele não tem. Pode terceirizar, então. Nesse sentido, pode terceirizar, porque o princípio básico é a liberdade. Como é que fica a exposição das crianças e adolescentes ao mundo real? Até para a questão biológica. A diversidade do sistema imunológico depende de exposição a outras pessoas, outras crianças. A inteligência emocional, a diversidade que existe no planeta Terra em todos os sentidos. Quando a gente fala em homeschooling, como ficaria essa questão? Essa é uma pergunta muito boa também, Matheus, porque educação domiciliar ou homeschooling não significa manter a criança restrita ao ambiente doméstico. Significa que a educação vai acontecer preponderantemente no ambiente da família, mas as próprias famílias educadoras têm consciência da importância de promover a socialização dos seus filhos e de ensiná-los a respeito da riqueza biológica e cultural do planeta Terra, como você mencionou. Claro, algumas famílias vão ter uma abordagem um pouco mais restrita. Mas eu pergunto isso porque quando a gente fala de homeschooling, a gente já lembra o quê? De pessoas, sociedades isoladas por não aceitarem aquele estilo de vida praticado fora daquilo e necessitam criar um ambiente restrito. Certo. No seu livro eu vi que até colocou sobre os Amish, são famosos, os Mormons também, então existem, então a gente associa um pouco, no meu caso, como de desconhecedor, o homeschooling, como o senhor me disse, mistura um pouco na família educação e instrução, no sentido de que aquilo que está lá fora não serve, a gente tem que fazer o que está aqui dentro. Então, esse isolamento social, esse isolamento, nesse sentido que eu estou dizendo, no sentido de confessional, é bastante ligado ao homeschooling, ou qual o público predominante nessas 50 mil famílias que adotam? Eu diria que, como a gente tem uma certa dificuldade de dimensionar isso, eu não poderia afirmar com precisão, mas eu diria que a maior parte das famílias são famílias, sim, que no Brasil hoje, né, são famílias que têm uma determinada fé de crianças Amish, adolescentes Amish, na verdade, né? Então, embora a gente não tenha essa realidade mais restrita no Brasil, essa é uma questão para a qual a educação domiciliar lança o seu olhar, é claro. Dessa perspectiva da tradição da lei natural e da liberdade educacional, e essa é a abordagem que a professora Melissa Moshe faz muito bem nesse artigo que é o capítulo 1 do livro, o que se entende é que essa prerrogativa do pai e da mãe, da família, essa prerrogativa dos pais, de transmitir os seus valores para os filhos, é uma prerrogativa bastante forte e importante. E se os pais eles têm essa decisão de assumir para si a direção da educação dos seus filhos, essa é uma decisão que precisa ser respeitada, independentemente do contexto. O que a professora Melissa Moshe argumenta, e trazendo inclusive estudos empíricos, é que você minar a autoridade dos pais em detrimento da necessidade de uma educação liberal, compulsória, isso promove mais prejuízo do que benefícios à educação dos filhos. Exatamente em razão desse papel primordial. E uma dúvida. Carlos, você mencionou o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, está liberado ou não o homeschooling no Brasil? Essa é a grande pergunta do ponto de vista jurídico. O Supremo Tribunal Federal, em 2018, decidiu, e essa é a tese de repercussão geral, que não existe direito público subjetivo à educação domiciliar no Brasil. Isso foi o resultado do julgamento. Para chegar lá, o Supremo deu alguns passos importantes e talvez o principal deles tenha sido afirmar que a educação domiciliar não é incompatível com a Constituição, não é inconstitucional, ou seja, afirmou a constitucionalidade em tese, mas ele negou a existência de um direito público subjetivo à educação domiciliar. Como que eu traduzo isso? Algumas pessoas interpretam ou que, então
Alguns pensando, o STF disse que é constitucional, então está liberado. Outros interpretam, não, como o STF disse que não tem direito público subjetivo, então não pode praticar. Como é que eu interpreto isso? Inclusive por isso que o título do livro, de propósito, intencionalmente, é um direito humano negativo. Como direito humano, a gente ainda tem os tratados internacionais de direitos humanos que enfatizam essa primazia dos pais na educação dos filhos. Como um direito humano e um direito informado por esses vínculos biológicos e morais que os pais têm com os filhos, a educação domiciliar não pode ser proibida pelo Estado. Então, é por isso um direito negativo. Como quer que nós interpretemos a decisão do Supremo, ela não pode levar a injustiça máxima de dizer que os pais não podem praticar a educação domiciliar com seus filhos. Mas eu não estou negando o valor à decisão do Supremo. Eu afirmo, interpretando esse julgamento, que a inexistência de um direito público subjetivo é a inexistência de um direito público subjetivo positivo. Positivo aqui em sentido duplo, sem lei positiva e que não estabelece nenhum tipo de prestações positivas, ou que não pressupõe nenhum tipo de prestações positivas. Então, de fato, as famílias educadoras, resumindo bem, não podem exigir nada do Estado. Os pais educadores não podem exigir nada do Estado, mas eles também não podem ser proibidos de ensinar os seus filhos. Então, hoje no Brasil, com essa decisão do Supremo, os pais eles ensinam o primeiro grau, o segundo grau? Como fica isso? A família tem uma liberdade ampla. Os pais podem ir até o ensino médio, né, podem conduzir o estudante até o ensino médio. Quando ele chega no ensino médio, essa é uma pergunta que as pessoas têm, mas ele não está no ambiente escolar, como é que faz? Hoje em dia existem no Brasil e vão continuar existindo, independentemente da legalidade ou não da educação domiciliar, existem no Brasil mecanismos de certificação do ensino fundamental e do ensino médio para quem não está no ambiente escolar. Então, ele vai atrás de uma certificação e a escola depois, com essa certificação, ela aceitaria. Com essa certificação, vamos imaginar que alguém estudou o ensino fundamental em casa. Como é que ele vai fazer para ingressar no ensino? Bom, primeiro que a escola pode, em qualquer momento, admitir o ingresso da pessoa e fazer um exame de nivelamento, artigo 23 da LDB. Mas vamos pensar que a pessoa quer ter o diploma do ensino médio, fundamental, ou com 18 anos quer ter o diploma do ensino médio para poder fazer o Enem, ingressar na universidade. Ela usa esses mecanismos, o Enseja, ou as provas do supletivo, ela certifica o ensino médio e ela pode... Existe um homeschooling parcial? As famílias falam assim, não, tal coisa, tudo bem a escola ensinar. Já isso... Isso existe na prática, as pessoas falam em after schooling, né? Então, assim, a família complementando aquilo que o filho recebe na escola. Isso é muito normal. Não, mas optando mesmo, retirando, falando, não, essa matéria ele não pega na escola. Isso não vai ser... Isso vai depender da escola, na verdade, né? Entendi. No sistema público você não consegue isso, no sistema particular, muito difícil. Mas a partir de uma perspectiva da lei natural, isso seria completamente possível. A questão é implementar isso juridicamente. Outra dúvida é o seguinte, até que idade seria o público desse homeschooling? De 0 a 18 anos. 0 a 18 anos. Então a gente estaria falando de ensino básico, fundamental, ensino médio, né? isso. Ok. E se a gente partir do pressuposto que a pessoa fala assim, não, eu fui instruído pelos meus pais até os 18 anos, mas agora eu mesmo me instruo e eu exijo ser auto-instruído e que a sociedade aceite a minha auto-instrução. Seria uma evolução de um direito humano negativo, como o senhor diz aqui no seu livro? Essa pessoa pode continuar se auto-instruindo. Eu faço isso até hoje, mas se eu quiser um diploma universitário, eu preciso me sujeitar a... Então tem um limite para isso. Claro que tem um limite para isso, né? Mas olhando para o ordenamento jurídico brasileiro, até mesmo esses mecanismos de certificação, eles são formas de chancelar o próprio ensino domiciliar até o ambiente, até o nível do ensino médio. Depois, para o ensino universitário, claro, em certa medida, agora fazendo até uma descontração aqui, né? A educação à distância ela tem funcionado muito como uma possibilidade de você continuar os seus estudos de maneira mais ou menos autônoma, claro, se sujeitando às exigências da faculdade e até mesmo obter um diploma de ensino superior, uma pós-graduação. Então, até mesmo para quem continua ou para quem vivencia essa experiência mais autodidata na perspectiva do ensino superior, nós precisamos reconhecer que o ensino à distância, de certa maneira, possibilitou também, claro que existem restrições,
mas possibilitou a pessoa, inclusive, obter uma certificação. Claro que não vai ser da maneira como ela quer. Assim como o estudante do ensino médio, estudante domiciliar, ele não vai ser certificado por aquilo que os pais decidiram ensinar. Os pais vão decidir, vão formar um currículo, vão trabalhar com liberdade, mas para obter o certificado eles vão ter que se sujeitar a uma prova tarifada, uma prova regulada pelo Estado, ainda assim. Para a gente caminhar aqui para o final, alguns filmes e alguns livros antecipam o futuro. Eles dizem para mim, no futuro a pessoa jurídica vai poder até adotar uma pessoa física. No futuro, o processo instrutivo vai ser feito por valores de uma empresa, não por valores de uma escola. Então isso tudo é antecipado. E a pergunta é o seguinte, esse homeschooling, ele começa de uma forma bem intencionada e pode se transformar numa ferramenta muito mal intencionada por seitas, por pessoas que utilizam isso. Qual o mecanismo de prevenção que nós temos hoje para evitar o mau uso do homeschooling? Bom, a partir da perspectiva da lei natural, o que nós temos para considerar aqui? Nós temos para considerar que essa prerrogativa do pai, da mãe, dos responsáveis, ela é no melhor interesse da criança, do menor. Isso a própria Constituição afirma, né? Então, o limite e a verificação do bom uso da educação domiciliar está na promoção do interesse da criança e do menor. Se Boa houver resposta. situação de maus tratos, se houver uma situação de abuso, aí então essa prerrogativa dos pais, ela cede diante da prerrogativa da comunidade política, que aí sim ela ganha força, a comunidade política ganha força para proteger os pais de um abuso. Então, hoje, esse é o critério, é isso que a professora Melissa É o Michel limite do propõe. bom senso, né? No limite do bom senso, no limite de promover o bem e não o mal daquela pessoa que é a pessoa mais importante na relação, que é o menor. Porque a gente sabe que existem questões, inclusive, de acesso a tratamentos que envolvem, às vezes, uma convicção religiosa. Isso é debatido na justiça. Quando a gente fala de homeschooling, não seriam só os pais, seriam quem está na guarda da criança, não é isso? Sim. Ok. E vamos supor o seguinte, eu gosto muito da educação daquela família, eu quero que meu filho também seja instruído em homeschooling naquela família, naquele conceito, naquele núcleo. E de repente aquilo vira um novo núcleo educacional. Existe um limite de pessoas ou uma caracterização de como ficaria uma situação dessas? Essa é uma situação que é uma situação limítrofe, né? Uma situação já um pouco caricata, mas que pode acontecer na prática, então a gente precisa estar atento a isso, né? Em princípio, a prerrogativa de educar os filhos é dos pais. Os pais podem se juntar, formar alguma comunidade, prestar um auxílio mútuo? Parece que sim, nessa perspectiva da liberdade educacional, sim. O pai poderia colocar o filho na casa de uma terceira família para que aquela criança fosse educada? É difícil responder em abstrato, começa a ficar um pouco estranho. A gente não pode eliminar essa situação. Eu acho que essa é a primeira coisa que vai acontecer. Regulamentando já seria isso. Mas aí a própria regulamentação, provavelmente da maneira como ela vai ser construída, ela já vai levar a uma inibição desse tipo de coisa. Mas a sua visão seria como? Seria permitido ou não? Eu diria assim, eu não diria que isso é algo impossível de acontecer na prática e nem digo que isso seria necessariamente nocivo, mas teria que ser avaliada a situação concreta, né? Ao mesmo tempo em que me soa muito estranho um pai e uma mãe simplesmente delegarem a educação do filho para uma terceira família. Então, naturalmente, por uma questão de bom senso, de razoabilidade prática, eu já teria uma certa tendência a ter alguma suspeita da situação. Mas eu não posso, em tese, simplesmente até porque descartar. existem comunidades, né, que ficam isoladas durante alguns meses do ano, que não tem escola formal. Isso. Então eles fazem isso, eles se agrupam ali. Então é uma situação limítrofe realmente. Exatamente. Muito obrigado pela visita em Goiás. Foi bastante esclarecedor. Eu creio que muitas pessoas que têm essas dúvidas tiveram aqui a oportunidade. E aqui, o livro do professor Carlos, procurador de Estado no Paraná. Muito obrigado pela visita a Goiás. Sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado.